Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vou mostrar para vocês como fazer ou trabalhar com as medidas ou cálculos condicionais. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a função e, vamos ver a função ou, a função se, e vamos terminar a aula já fazendo cálculos utilizando funções condicionais, ou seja, vamos somar se atender a um determinado critério. E tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Aqui na minha tela, nós temos alguns quadros. Então, o primeiro quadro aqui é um tipo de condição, ou seja, a condição A é igual a A. Isso aqui nós vimos na última aula. Então, se A é igual a A, ele vai me retornar um valor verdadeiro. 2 é maior que 2? Não. Isso também nós vimos na aula passada. Então, se 2 não é maior que 2, então ele me retorna falso. E agora aqui na parte de baixo ainda, ó, B é maior ou igual a A, ele trouxe verdadeiro. Mas como que o Excel faz essa conta, essa verificação se B é maior do que AA? Bom, aqui, ó, o B ele é posterior a A no alfabeto. E aqui nós temos duas letras. Então, mesmo que o Excel olhe uma letra é maior ou igual a duas letras, talvez você vai parar e pensar, nossa, mas eu tenho duas letras e estou combinando com uma. O que acontece? Se a gente for analisar o seguinte... Espera que meu mouse deu uma travada aqui. Então vamos lá, vamos jogar aqui na minha tela para eu explicar aquele quadro ali. Ó. Você tem uma letra A, aqui você tem B. Então, B é maior que A? Sim, porque B vem depois que A. Então, se você incluir mais uma letra aqui, mesmo que for B, ele sempre vai começar a analisar a primeira letra. Então, ele sempre vai olhar AB é maior ou igual a B? Na verdade, ele vai ser menor, porque ele vai começar a olhar sempre da esquerda para a direita. Então, eu posso mudar aqui, ó, AB, e ele vai continuar sendo B maior que A. Então, é apenas algumas regras de sequenciamento que o Excel faz de forma automatizada. Mas vamos aqui de novo para a minha tela. Aqui eu tenho, ó, A é igual a verdadeiro. Aqui eu posso colocar 1 e 1 também é verdadeiro. Então, 1 é igual a 2? Não, ele vai me retornar falso. Até aqui legal, até aqui beleza. Só que imagina a seguinte situação. Você tem lá uma decisão a ser tomada. Então, você quer tomar uma decisão com base em uma regra. Então, se a regra A for igual a retornou verdadeiro. Beleza, só que verdadeiro, muitas vezes, você não vai fazer nada com essa informação. Então, você precisa que o Excel gere uma nova informação com base nesse critério. E a medida que você pode utilizar para isso é a função se. A função se faz a mesma combinação, idêntica. Só que a diferença é que, na vez dela retornar verdadeiro ou falso, ela faz um tipo de análise e retorna uma informação, a informação que você escolher, se ela for verdadeira, e uma outra informação que também é com base nos seus critérios, que você também adicionar na sua medida. Aqui na minha tela, vamos lá. Ó. Eu vou dar aqui, ó, igual a se, vou abrir parênteses, e vou selecionar A é igual a A, até aqui idêntico à função I. Mas agora eu vou dar ponto e vírgula. Aí ele me dá uma possibilidade. Eu posso colocar valor se verdadeiro. Diferente da função I, eu escolho qual que é o valor de retorno se a minha análise for verdadeira. Então, se a minha análise for verdadeira, eu vou colocar aqui, ó. Sim, coloquei entre aspas, porque, como nós já vimos, qualquer valor de texto dentro de uma função precisa ser inserido entre aspas, porque senão o Excel não vai entender da forma correta. Então, vamos lá. É a célula C8, que é a célula que está azul aqui. Ela é igual à célula C9, ou seja, o conteúdo da célula C8 é igual ao conteúdo da célula C9. Então, se for igual, ele vai me retornar sim, é igual. E se não for igual, ponto, vírgula, eu vou colocar não. E vou fechar parênteses. Então, agora que ele vai me retornar, ó, me retornou sim, porque A é igual a A. Então, C8 é igual a
C9. A C9. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês a imagem. Pronto, tá aqui. Então vamos lá. Da onde que eu como que funciona essa função si? Vou tirar o meu zoom aqui de novo. Nós vamos lá abrir a nossa biblioteca de funções, vai estar aqui nesse canto. Aqui na tela, ó, nós temos a sintaxe da função si. Eu vou clicar em um lugar diferente, eu vou apagar aqui a fórmula para aparecer vazia ela. Então eu vou clicar aqui, ó. Opa. Se você quiser abrir a biblioteca de funções, você vem aqui, ó, nesse quadrado aqui, nesse quadrado. Então, você clica onde você quer inserir a sua função, aí você vai lá nesse quadro aqui no canto e clica sobre ele. Clicou sobre ele, ele vai abrir a lista de biblioteca de funções. Então, se você quiser achar a função si, você vai lá e digita si aqui. Então, digitei si, ele vai aparecer todas as funções que contém essa combinação de letras aí. Mas vamos lá. Para ficar mais específico, você vai aqui, ó, recomendados. Você vai lá, ó, pesquisa e referência, informações. Deixa eu ver. Agora deu branco. Onde é que está? Pesquisa e referência, também não. Lógico. Lógico. Então, a função si, uma função lógica. Então, vou selecionar aqui, ó, o si. Então, a hora que eu seleciono a função si, ele já me traz aqui qual que é, o que essa função si faz. Então, a função si, a função si, oh meu Deus do céu, não cliquei. A função si, ela verifica se uma condição foi satisfeita, retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Então, é bem diferente do que a função i faz. A função si, ela vai dizer apenas se é... Cadê? Ela vai dizer apenas se é verdadeiro ou se é falso. Agora, a função si, ela vai retornar um valor que você escolher. E esse valor pode ser uma nova função, pode ser um intervalo de dados, pode ser uma conta, pode ser um valor de texto. Então, é você que decide qual que é o valor de retorno da função si. Então, eu vou tirar aqui meu zoom agora. E vou escolher a função si. Então, agora vai me abrir a caixa de análise, a caixa de sintaxe. Então, vou escolher aqui, ó, valor. Eu vou clicar no A igual a A. Então, na hora que eu já inseri esses campos, esse teste lógico, ele já nos retornou aqui do lado o valor verdadeiro. Por quê? Porque ele já fez a análise e falou, ó, o resultado dessa função é verdadeiro. Então, se ele já sabe que é verdadeiro, então, a hora que eu inserir qualquer valor dentro desse campo aqui, se for verdadeiro, ele já vai me retornar ele. Quer ver só? Vou colocar aqui, ó, sim. Então, aqui na parte de baixo, ele já está falando, ó, resultado da sua fórmula é sim. Porque ele já fez esse teste aqui para nós, ó. Fez o teste, então o resultado do teste foi o valor se verdadeiro. Mas vamos continuar aqui a inserção dos dados. Agora eu vou colocar assim, ó, não é verdadeiro. Então eu fui lá e coloquei assim, ó, se o C8 é igual a C9, ele vai me retornar sim. Se não for verdadeiro, ou seja, C8 não é igual a C9, ele vai me retornar não é verdadeiro. Eu vou dar um OK. Tá aqui, ó. Ele trouxe, se eu colocar aqui, se eu mudar o conteúdo da minha célula, ele trouxe não é verdadeira, porque agora A não é mais igual a B. Nós também podemos fazer diferente, ó. Na vez de ser igual, eu vou mudar para diferente. E quando eu quero fazer uma análise diferente, então eu uso agora essa combinação de caracteres aqui, ó. É o caractere maior e o caractere menor ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos ver como é que isso vai ficar dentro da nossa medida aqui, ó. Então eu vou clicar na minha medida, vou clicar em F2 para abrir aqui a construção da nossa função aqui. Então vou apagar até aqui. Então, na vez de C8 é igual, agora vai ficar C8
é diferente de C9. Então, esse vai ser o meu teste lógico. Agora eu vou inserir, beleza. Se essa análise for verdadeira, ou seja, o que é verdadeiro agora? Verdadeiro é C8 não é igual a C9. Aí ele vai me retornar um valor verdadeiro. Então, vamos lá. O valor verdadeiro vai ser não é igual. Se o meu teste lógico agora ele for falso, ou seja, os valores são iguais, então eu estou invertendo o resultado, eu estou invertendo a combinação, e aí vai ser sim, é igual. Eu vou fechar parênteses. Tem um enter? Tá aqui, ó. A é diferente de B? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, ele vai me retornar, então, que não é igual. Porque de fato, não é igual mesmo. Deixa eu apagar esse valor, que é o valor da outra medida. Então, vamos colocar aqui, ó, A. E vou colocar A também aqui na parte de baixo. Agora me retornou, sim, é igual. Então, eu consigo inverter o resultado dependendo de qual análise que eu estou fazendo esse teste. Agora, vamos aqui na parte de baixo. Ó. Aqui nós fizemos com texto e fizemos com número. Então, 1 é diferente de 2. Então, realmente, ó, não é igual. Se eu colocar agora aqui 2, ele vai me retornar, sim, é igual. Agora, imagina uma outra situação. Eu quero saber se um valor ele é maior ou igual a outro. Ou, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei o número 2. 2 é maior do que 2? Não, 2 é igual. Então, se é igual, ele vai me retornar um resultado negativo. Então, vamos lá. Igual a se 2 é maior que 2, ponto, vírgula, não é maior. Se for falso, sim, é maior. Dei um enter. Opa, sim. Errado, né? Não é maior. Inverti agora aqui o resultado. Então, vamos lá. C11 é maior que C12? Sim. Vou corrigir aqui. Sim, é maior. Então, se C11 for maior que C12, que é a análise que nós estamos fazendo, ele vai me retornar sim, é maior. Se não, ou seja, não é maior, ele vai me retornar aqui, ó, não é maior. Parênteses, dei um ok. Não é maior, realmente não é, porque eles são valores idênticos. Então, eu posso fazer isso com um número, eu posso fazer isso também com letra. Então, as letras são iguais, então não é maior. Agora, se eu colocar aqui, ó, B, ele vai dizer que B é maior do que A, porque ele enxerga ali a sequência de caracteres do nosso alfabeto. Então, aqui ele faz uma avaliação alfabética do conteúdo. Vamos para o próximo caso. Próximo caso vai ser uma avaliação um pouco diferente da avaliação de cima. Aqui nós vimos se um valor é maior que o outro. Mas pode ser também que você queira fazer uma avaliação do tipo, esse valor é igual ou maior do que um número? Vamos mais prático aqui, né? Vou colocar assim, ó, 1 é maior ou igual a 1? Então, 1 é igual a 1. Se eu colocar aqui também uma letra, A é igual a A. Então, quando eu utilizo essa combinação de caracteres, a leitura é essa. Então, eu consigo fazer duas avaliações ao mesmo tempo. Se um valor é igual ou maior que o outro. Esse aqui de cima, eu faço apenas uma avaliação. Esse aqui também de cima, que é o diferente, também faz apenas uma avaliação. Mas essa combinação aqui, um sinal de maior e igual, vai fazer a avaliação de maior e igual. E também eu consigo inverter isso aqui, colocando menor ou igual. Então, dá para fazer esse tipo de combinação. Tá bom. Vamos fazer na prática agora aqui, ó. Igual se A é maior
ou igual ao C15. Se for maior ou igual, eu vou colocar maior. Se não for igual ou maior, vou colocar menor. Deixa eu mudar aqui o texto para maior ou igual. Opa, um errinho na fórmula aqui, ó. Deixa eu dar um. Sim. Voltar aqui. Então, vamos lá. A é maior ou igual a A? Sim, porque ele é igual. Então, ele foi lá e identificou que é um valor verdadeiro. E eu posso também mudar isso aqui, ó. 2 é maior ou igual a 2? Verdadeiro. 2 é igual ou maior. Eu posso colocar assim, ó. 3. 3 é maior ou igual a 2? Sim, 3 é maior do que 2. Então, ele também me retorna verdadeiro. Então, aqui na aula passada, nós vimos a função i, hoje nós estamos vendo a função se, e agora nós vamos ver também a função ou. Ou é parecido com a função maior ou igual, só que agora você consegue fazer outros tipos de avaliação. E se uma dessas avaliações forem verdadeiras, ele vai retornar um valor verdadeiro. Então, vamos aqui para a minha tela. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A é igual a A? Verdadeiro. A é igual a B? Falso. Então, se a gente utilizar a função i, abrir parênteses, eu vou selecionar esse intervalo, vou colocar igual a esse intervalo, fechar parênteses, ele vai retornar aqui, o valor ele é falso. Por quê? O i, ele avalia todas as combinações. Então, ele vai avaliar se essa combinação aqui é igual e essa combinação é igual. Se uma das avaliações do seu intervalo ou da sua lista de análise forem falsas, então ele vai retornar como falso também. Aqui ó, eu posso fazer uma avaliação individual aqui. Ó. E, A é igual, deixa eu já fazer por intervalo direto. Vou selecionar esse intervalo igual a esse intervalo. Se você não sabe como que eu estou fazendo isso, assiste a aula passada que eu estou explicando passo a passo desse processo. Então, aqui nós temos, ó, essa primeira avaliação aqui foi verdadeira e a segunda avaliação foi falsa. Então, por isso que a nossa função i deu falso. Agora, se eu colocar aqui, ó, 2 e colocar 2 aqui também, então, as duas análises foram verdadeiras e aí a nossa função i vai dar verdadeiro também. Só que agora eu quero o seguinte, eu quero que qualquer que seja a minha análise, se uma delas forem verdadeiras, eu quero que ele me retorne verdadeiro. Para isso, nós vamos utilizar a função ou. Vamos lá. Aqui eu vou fazer a mesma... Vou deixar aqui os dois com a avaliação feita. Opa. Pronto. Então, os dois estão verdadeiros. Agora, eu vou usar a função aqui, ó. Igual a ou. Vou selecionar A é igual a A. Sim, vai dar verdadeiro. 2 é igual a 2. Verdadeiro também. Então, ele retornou verdadeiro aqui. Agora, e se eu mudar... Eita, peraí. Agora sim. Tá dando vídeo. Deixa eu refazer aqui. Igual a ou. Então, ó, vou retomar aqui que acabou que a minha imagem ficou fora da tela de vocês. Então, aqui, ó, eu fiz uma avaliação individual linha a linha. Então, A é igual a 2 é igual a 2. Então, as duas análises foram verdadeiras. Agora, se eu quiser fazer com que se uma das análises forem verdadeiras, ou seja, eu posso ignorar todas as outras falsas, considerar que apenas uma delas forem verdadeiras e trazer verdadeiro para mim, então eu uso a função ou.
a função ou faz esse tipo de análise. Ele verifica tudo, embora 99% seja falsa, se houver uma verdadeira na sua combinação de análise, ele vai trazer verdadeiro, tá? Então vamos lá. Ou, vou abrir parênteses, selecionei aqui, ó, A é igual a A. Então, essa combinação é verdadeira. Ponto, vírgula, vamos para o meu segundo teste lógico. 2 é igual a 2, verdadeiro. Os dois são iguais. Vou fechar parênteses, ele vai me retornar aqui verdadeiro. Legal. Então, isso aqui a função i faz. Mas vamos ver agora a grande diferença de uma função para outra. Vamos mudar aqui, ó, A é igual a B. Então, na minha lista agora aqui, ó, já ficou A é igual a B, esse teste lógico deu falso. Só que a minha função ou ainda continua dando verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, ou, e agora eu vou colocar i aqui. E vou fazer a mesma função, os mesmos testes lógicos agora com a função i. Igual a i, A é igual a B, vai dar falso. Ponto, vírgula. 2 é igual a 2, verdadeiro. Fechei parênteses, ele me retornou falso. Então vamos lá. Para resumir, a lista de testes lógicos da função i precisam ser todas verdadeiras para que ela retorne verdadeiro. Já a função ou não. A função ou vai avaliar todos os testes lógicos e se houver um dos testes lógicos verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro para você. A pergunta é, existe alguma avaliação nessa lista de avaliações que é verdadeira? Então, a função ou vai trazer. Agora, se a gente for utilizar a função e, na verdade, ela vai fazer uma avaliação em todos os seus testes lógicos e precisa ter, e todos eles precisam ser verdadeiros para que ele retorne verdadeiro. Então, ela vai testando assim, ó, esse é verdadeiro, e esse é verdadeiro, e esse é verdadeiro, e assim vai em todos os testes lógicos. Agora, a leitura da função ou não. A função ou vai avaliar a primeira avaliação e vai pular para a próxima. Essa é verdadeira? Ou essa é verdadeira? Ou essa é verdadeira? Então, ela vai fazendo essas verificações em todas elas, e se uma for verdadeira, ela vai retornar verdadeiro para você. Uma coisa interessante também é que a gente consegue utilizar a função i e a função ou dentro da nossa função se. Quer ver só? Vou aqui na minha tela, vou colocar aqui em cima, igual a se. Então, eu vou utilizar essa mesma combinação com a função i. Então, eu coloquei se, abre parênteses, i. Vamos selecionar aqui, ó. Esse intervalo é igual a esse intervalo. Então, eu acabei de chamar a função i. Então, eu fui lá e coloquei os meus dois intervalos dentro da função i para avaliar. Todas essas avaliações são verdadeiras? Então, agora, se todas essas avaliações forem verdadeiras, o resultado dessa avaliação, o resultado da função i vai ser verdadeiro. E como ela está dentro da função se, o que a função se faz? Ela verifica se uma condição é verdadeira. Se for verdadeiro, ela vai trazer um valor para você. Se não for verdadeiro, vai trazer um outro valor. Como que eu peguei e fiz essa avaliação dentro da função i, então, quando gerar o resultado da função i, vai bater direto na função se, dizendo, ó, essa situação é verdadeira ou falsa. Então, já não preciso fazer um novo teste lógico para me gerar o resultado, para me gerar a condição ou o resultado da condição dentro da função se. Vamos lá, ó. Aqui eu já coloquei a minha função i e o ponto vírgula. Então, agora eu preciso dizer, beleza, se essa análise for verdadeira, o que a função se vai fazer? Então, eu vou colocar assim, ó. Todas verdadeiras. Que é isso o que a função i faz. Se não, ou seja, o resultado da função se for falso, ele vai me retornar, ó, uma delas é falsa. Fechei parênteses. Aqui, ó, me retornou que uma delas é falsa, ou seja, uma
das avaliações são falsos. E isso é verdade, ó. Tá aqui, ó. A não é igual a B. Agora, se eu colocar aqui, ó, B, agora a minha função I, a minha função C trouxe que todas as avaliações são verdadeiras. Você pode também fazer a mesma coisa com a função OU. Eu vou dar igual se, agora eu vou chamar a função OU, abre parênteses, selecionei primeiro intervalo, então o primeiro intervalo é igual ao segundo intervalo, fechei parênteses, ponto, vírgula, e agora eu vou dizer uma das avaliações, né? Uma das avaliações são verdadeiras. Fecho aspas, ponto, vírgula. E nenhuma é verdadeira. Fecho aspas, fecho parênteses. Vem o enter. Então, aqui ele nos retornou que uma das avaliações são verdadeiras porque, primeiro que aconteceu, a função OU fez todas as avaliações que precisava. Gerou um resultado verdadeiro porque uma das avaliações foram verdadeiras. E passou essa informação para o Si. O Si, quando pegou a informação, já viu que o resultado da função OU foi verdadeira. Então, que o trabalho que a função Si foi fazer foi gerar agora os resultados que a gente queria com base no resultado da avaliação que foi gerado pela função OU. Então, vamos fazer aqui agora. Ó. Eu vou mudar. A é igual a B? Falso. Está aqui do lado. Ó. Mais 2 é igual a 2. Então, gerou um resultado verdadeiro. E aí, como isso está no conceito da função OU, se uma das avaliações forem verdadeiras, vai gerar verdadeiro. E passou essa informação para a função Si. Aí a função Si foi lá e converteu nas informações conforme o nosso critério. Agora, se eu deixar tudo falso, aí o resultado também vai ser falso na função Si. Vamos lá. Ó. 2 é igual a falso. Agora, o resultado da nossa avaliação geral foi nenhuma é verdadeira. Então, nós podemos fazer esse tipo de avaliação com base em outras medidas de avaliação. Consigo usar a função I ou a função OU dentro da nossa função Si. Agora, vamos elevar um pouquinho o nível da nossa função Si. Eu quero o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui minha tela. Nós temos aqui um intervalo de soma, ou seja, esse intervalo aqui dá um total de 15, e esse intervalo aqui dá um total de 30. Então, o que nós vamos fazer é, dependendo do resultado das nossas avaliações, ou seja, da função Si, um resultado vai somar o intervalo verdadeiro, e se der falso, nós vamos somar o intervalo do falso. Nós vamos saber se deu certo ou não, é que o resultado vai dar 15 ou o resultado vai dar 30. Vamos lá. Vamos testar essa combinação aqui. Ó. Na vez de ou, vamos colocar aqui I. Então, as duas avaliações precisam ser verdadeiras. Vamos colocar verdadeiro aqui. Ó. A é igual a B é igual a B. Então, se der tudo certo, se todas as avaliações forem verdadeiras, então a função Si ela vai somar esse intervalo aqui. Se não for, ou seja, se tiver uma das avaliações forem falsas, ela vai somar esse intervalo aqui, que é o intervalo do falso. Então, vamos aqui na minha tela, igual a Si, vou chamar o primeiro intervalo. Então, o primeiro intervalo é igual ao segundo intervalo. Se for verdadeiro, eu vou chamar a função soma. Digitei a função soma, abri parênteses, e agora eu vou somar o intervalo do verdadeiro. Fechei parênteses. Ponto, vírgula. Agora, a função Si está me pedindo agora um valor se falso. Então, na vez de ser um valor, eu vou passar uma outra medida, igual nós acabamos de fazer com a medida do verdadeiro, e agora eu vou passar a medida do falso. Então, vamos lá. Soma, abre parênteses, e seleciono agora o intervalo
do falso. Fecho parênteses e fecho parênteses novamente. Dou um Enter, está aqui, ó. Ele nos trouxe 15. Por que 15? Que é o intervalo aqui do lado. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Eu fiz uma avaliação errada aqui. Vamos pegar aqui apenas do G8. G8 é igual a I8. Então, apenas esses dois campos aqui. Tá aqui. Mudar a cor deles. Então, nós estamos avaliando apenas a primeira série ali. E agora, se A for diferente de B, qual que é o resultado que ele vai trazer? Então, vou colocar aqui, ó, B. Dei o Enter. Ele trouxe aqui 30. Por que 30? Porque agora ficou falso. Então, se ficou falso, ele está somando o outro intervalo. Se for verdadeiro, ele vai somar agora o intervalo de 15. Bom, pessoal, sobre funções condicionais, teórico de avaliação, né, de resultado booleano, verdadeiro ou falso, e agora eu mostrei para vocês um pouco da função se, nós encerramos, e agora eu vou mostrar para vocês uma introdução sobre cálculos condicionais. Então, na vez da gente fazer apenas comparação e gerar um resultado conforme essa comparação, eu vou mostrar para vocês como fazer essa avaliação dentro de um intervalo de cálculo, e ele vai somar para a gente se o intervalo for de acordo com o nosso critério. E para isso, nós vamos utilizar a função soma-se, que é a função mais comum de avaliação de soma, né, de cálculos condicionais. Vou tirar meu zoom, vamos um pouco mais para baixo aqui na minha tela. Assim que acabar essa aula, eu já vou estar disponibilizando para vocês esse material. Então, vai dar para vocês fazerem esse treinamento aí na casa de vocês. Então, aqui eu tenho uma coluna de quantidade e uma coluna vendedor. Então, nós temos dois vendedores, o vendedor A e o vendedor B. Então, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero que some, para mim, apenas as vendas do vendedor A. Então, eu posso somar todos os vendedores aqui, ó. Vamos lá, igual a soma. Então, se eu somar todos os vendedores, eu tenho que somar todas as quantidades da minha coluna C, que é a coluna de quantidade ali. Então, a minha soma total foi 89. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa letra. Então, a minha soma total, 89. Mas eu quero saber apenas a soma do meu vendedor A. Como que a gente faz isso? Ó? Vou clicar aqui nesse campo, é onde eu delimitei que é a nossa soma. Então, eu quero a soma da quantidade, desde que seja igual a este vendedor que está nesta célula aqui, ó, que é o vendedor A. Vou colocar aqui, ó, igual, soma-se, abre parênteses. Então, a função soma-se, ela pede 3 campos para estar inserido. Um deles não é obrigatório. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Ó, ele pede para a gente um intervalo, ele pede para a gente um critério, ou mais de um critério, e ele pede também para a gente um intervalo de soma. Quando que você vai utilizar esse intervalo de soma? Quando o seu critério não for aplicado à sua coluna de soma. Por exemplo, aqui nós queremos saber que nós queremos a venda ou a quantidade de todos os vendedores da classe A. Ou seja, eu quero saber todas as quantidades que foram vendidas, desde que elas fossem vendidas pelo vendedor A. E na nossa coluna tem A e B. Então eu preciso que essa função ela interprete essa coluna, exclua tudo que for B e mantenha apenas o A. Parece difícil, mas é bem fácil. Quer ver só? Igual, coloquei igual, soma-se, abrir parênteses. Ele pede um intervalo. Então, um intervalo vai ser o vendedor. Por que o vendedor? Porque é aqui que eu quero aplicar o meu critério. Então, o meu critério é a minha coluna de intervalo seria vendedor, e o meu critério, agora eu vou dizer o seguinte, eu quero apenas o vendedor A. Então, eu vou colocar assim, ó, aspas, igual a A. Vou fechar parênteses, corrigindo. Opa, errado. Errado aqui.
ponto, vírgula, e agora eu vou chamar, então, eu coloquei primeiro o meu critério, e agora eu vou colocar a minha coluna onde eu quero fazer a minha conta. Então, eu vou selecionar agora a coluna quantidade. E vou fechar parênteses. Dei um Enter. Tá aqui, ó, 53. Então, onde que ele tirou 53? Ele veio aqui, ó. Esse vendedor aqui é o A? Sim. Então, ele vai lá e pegou o número 4. Próximo é B. Então, ele não vai somar. O próximo é A. Então, ele vai lá e vai somar agora o 9. E isso ele vai fazendo linha após linha até o final do seu intervalo. Então, toda vez que ele achar uma letra A na coluna vendedor, ele vai buscar a quantidade na coluna quantidade. E aí ele vai somando isso para a gente até o final. E o resultado nosso vai ser 53. E o legal de você fazer isso utilizando um intervalo é que se você mudar aqui para B, ele mudaria também a nossa quantidade. Como eu utilizei uma letra, então ele fica uma avaliação estática. Mas vamos lá. Se eu clicar aqui F2, e na vez do A eu colocar um intervalo, então eu deixo o igual entre aspas e coloco um E comercial, e aí eu seleciono o meu intervalo, que é o intervalo onde contém agora o B. Se eu der Enter, ele vai agora trazer 36. Então agora eu posso selecionar aqui A, 53, e se eu quiser ver agora a venda do B, eu vou lá e coloco a letra B, que ele vai me trazer o resultado de 36. Para encerrar, pessoal, ó, agora é o seguinte, eu quero fazer o seguinte, eu quero que some a quantidade se a quantidade for maior que 5. E eu também quero uma soma da quantidade se ela for menor do que 3. Então, vamos lá. Igual, soma-se. Aí, ele vai pedir agora 3 argumentos de novo. Lembra que eu falei que o terceiro argumento, que é o intervalo de soma, ele só é obrigatório quando o seu intervalo de critério for diferente do seu intervalo de soma? Aqui, ó, como eu quero fazer a avaliação na própria coluna onde eu vou somar, então, o último argumento, aquele argumento lá, intervalo de soma, ficou desnecessário, porque eu não preciso mais dele. Então, eu posso pegar aqui o meu intervalo, vai ser a quantidade, eu vou dar ponto, vírgula, opa, errei aqui. Errei, ignora clicar. Selecionei. Então, o meu intervalo é a minha coluna quantidade, ponto, vírgula. Vamos ver agora aqui a nossa medida. Eu vou colocar aqui, ó, aspas, maior, que é igual o sinal que está aqui dentro, ó, maior. E agora eu vou colocar um E comercial e vou colocar o número 5. E vou frente. Tá aqui, ó. Então, ó, venda maior que 5 deu um total de 72. Agora, se eu quiser fazer o inverso, na vez de ser maior que 5, agora eu quero colocar menor que 3, então eu venho aqui e coloco igual, soma-se, abro parênteses, vou lá no meu intervalo onde contém as quantidades, ponto, vírgula, e eu coloco aspas, menor, fecho aspas, E comercial, e eu coloco o número 3. Ou eu vou lá e coloco o intervalo, que é melhor ainda, porque aí você consegue fazer novas contagens sem precisar reescrever a sua medida. Vou fechar parênteses, dei um Enter, tá aqui, ó. Apenas 3 quantidades foram vendidas menor que 3. Então, daqui, ó, 1, 2 e 3. Não tem mais nada menor que 3. Mas se você mudar aqui, ó, vou mudar para 5. Então, agora, vendas, a soma da venda com quantidades menor que 5 foram um total de 17. Maior que 5, 72. É claro, também pode haver vendas que seja igual a 5, que não está aqui na nossa contagem. Então, foi contagem maior que 5 e menor que 5. Vamos ver se tem alguma coisa igual a 5? Eu vou clicar aqui na nossa medida, F2, e vou colocar aqui, ó, menor igual a 5. Dei o Enter, ainda continuou 17. Então, vamos lá, ó. 72 mais 17 vai dar 80, 89. Está aqui, é a quantidade total que a gente precisava. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse material eu vou estar compartilhando com vocês no grupo e no WhatsApp.
Então, pegue esse material, assiste a aula e tenta fazer aí na sua casa. Beleza, pessoal? Bom final de semana a todos e eu espero vocês agora logo mais à tarde no nosso curso de Power BI. É isso aí, até mais.